converso com a dona da conta, Andréia Ângelo, que é estrategista de inflação da Warren. Andréia, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Me conta, qual é o impacto estimado, então, em detalhes, para o IPCA do mês de junho e também para o IPCA cheio, essa queda de 0,10 ponto. Boa tarde, obrigado por estar com a gente. Oi, Fernando, é um prazer enorme estar aqui com vocês para comentar um pouquinho esse alívio que a gente prevê aí na inflação do mês por conta de gasolina, né? A gasolina é um item bastante relevante na cesta do consumidor, então tem o peso ali no IPCA em torno de 4%, é um dos mais pesados, né? Até a título de comparação, só não é tão pesado ali, ele é igualmente pesado igual a energia elétrica, então a gente tem ali ele como o maior contribuidor ali, seja para cima ou para baixo dentro da inflação, tá? Então gasolina é bem relevante na pesquisa de orçamento familiar do IBGE. Pois bem, então a gente estima aí esses 12 centavos de alívio no preço da gasolina na bomba. Então na refinaria, a Petrobras indicou ali a queda de 5,6%. A gente estima que, infelizmente, quando é queda de gasolina, os preços eles chegam na bomba com um percentual menor de repasse, né? Porque quando é alta, o repasse é muito mais rápido e elevado ali no bolso do consumidor, ali quando vai pagar a bomba no posto de gasolina. Então, essa queda, a gente estima que demora ainda para chegar uma semana, tá? Na bomba ali no posto de gasolina, e ela vai chegar em torno de 30% a 35% do que foi dado de reajuste na refinaria. Então, você tem um ímpeto ali menor desse tipo de repasse, tá? Integralmente. Porque, como eu disse, para comparação, ali na parte quando é alta de gasolina, o repasse chega a 70% para a bomba, e ele é praticamente imediato ali, né? Ele não tem o estoque igual o posto de gasolina fala. Mas, bem, é algo que vai ajudar o mês de junho, já que a gente tem um vilão em junho aí, que é a bandeira vermelha de energia. Andréia Ângelo, não Ângela. Andréia, no final das contas, o IPCA do mês deve ficar em quanto? Qual que é o call da Warren? 0,27. 0,27. Se não... Tá. Isso, por cento, levando em consideração esse impacto aí que vai ajudar a aliviar um pouquinho o que em tese vai subir por conta de bandeira vermelha 1, tá? Então 0,27. Só que aí o ponto da gasolina é que quando você tem esse reajuste, ele fica com impacto para a inflação do ano também. Então os economistas têm que inserir ali na projeção isso como né, ficando para o ano. Então isso aliviou o IPCA de 2025 em 10 bases também, ou seja, saiu aqui na expectativa da Warren de 5,30% para 5,20%. E, André, você mencionou uma coisa super interessante do ponto de vista da precificação dos combustíveis, porque eu costumo usar a máxima de que aumento de preço vai de elevador, porque chega rapidinho, e queda de preço vai de escada e bem devagar, assim, porque demora para chegar aos consumidores. Além disso, você traz uma outra mirada dessa história que me parece interessantíssima, eu queria te ouvir sobre isso. 70% dos aumentos costumam chegar até ao consumidor e 30% apenas da queda chega ao bolso no varejo, né? Aos preços do varejo. Por que isso acontece? Será que o distribuidor e o posto de combustíveis usam esses momentos para tentar refazer margem? Exatamente, Fernando, falou tudo, explicou bem aí, é margem. E a gente acompanha isso aqui, tá, como uma medida também, porque isso tem impacto diretamente em precificação das empresas, né, das distribuidoras que são listadas em bolsa, e a gente vê exatamente isso, é o momento que eles têm ali para aumentar a margem deles e ficar com uma gordurinha extra ali também, tá? Então, a gente viu isso no diesel recentemente, que aconteceu, a
acho que há um mês, mais ou menos, né, que teve a queda do diesel, e agora, provavelmente, a expectativa é que a gente vai encontrar isso na gasolina também. Então, é uma verdade absoluta, assim como o câmbio. Então, quando tem uma desvalorização do real, o real fica mais caro, né, é a mesma coisa nos preços de bens. Então, o repasse é muito imediato, não existe estoque, nem nada. Então, exatamente. Agora, e não é a mesma conta quando a gente faz esses exercícios ali estatísticos para medir isso, quando é a valorização do real, que é o que a gente está vendo ali, mas né, neste momento ali, pensando em relação ao ano anterior. E do ponto de vista da precificação, Andréia, as suas observações na série histórica mostram que, eventualmente, essa margem ela acaba sendo comprimida em algum momento posterior a esta alteração? Ou seja, o empresário, ele faz essa gordurinha, mas aí ao longo dos meses seguintes, eventualmente ele pode reduzir essa margem ao patamar que visto anteriormente, do tipo um hedge ali, olha, se precisar, se eu tiver muita concorrência aqui, eu corto na minha própria carne? Exatamente. E também, assim, obviamente, né, quando a Petrobras reajusta os preços, você tem uma competitividade ali mais igual, né? Mais espalhada ali numa forma vertical. Agora, tem também cada distribuidora, o quanto ela consegue repassar. Então, exatamente isso, Fernando. A gente vê que historicamente acha essa gordurinha, né? As distribuidoras conseguem achar essa gordurinha. E quando tem algum tipo de mudança de preço mesmo, variação de, por exemplo, do anidro, né? Que o anidro ele é 27% da mistura da gasolina. Então, quando o anidro varia muito e você tem que realmente subir o preço da gasolina, mas às vezes a gente está num momento ali de que a empresa não tem muita margem, ele segura um pouco esse repasse. Então, então ele vai realmente driblando aí como, né, um bom gestor ali e vendo os preços da concorrência e como ele pode achar isso. Mas historicamente é isso que acontece. Aumenta, é o elevador e a escada mesmo que você falou, tá? Daqui um mês, mais ou menos, a gente vai ter ideia disso, mas é o cenário mais provável aí, pensando no histórico recente. E, Andréia, ainda sobre componentes dos combustíveis, eu sei que é um movimento de apenas um dia, mas hoje o petróleo terminou o dia super pressionado, uma alta de mais de 3%, uma série de questões geopolíticas. O comportamento do petróleo, assim, no curtíssimo prazo, na margem, desperta alguma preocupação? Isso está no teu radar como sendo um item ali que pode gerar algum tipo de pressão inflacionária, ou te parece ainda muito incipiente, e especialmente quando a gente compara o patamar do barril hoje, na comparação com um ano atrás, ou com mais de um ano atrás, quando a Petrobras fez a última atualização dos preços da gasolina? Por enquanto, não. Acho que pontualmente, assim, a gente só fica de olho para ver se realmente não vai virar uma tendência. Mas, assim, quando a gente pega a conta que a gente tentava antecipar de PPI, né, que é um dos cálculos ali para ver a defasagem, né, o quanto a gasolina da Petrobras estava mais cara ou mais barata em relação a lá fora. Então, essa conta indicava para a gente em torno de uns 6% de espaço. E a Petrobras veio hoje com 5,6%. Então, a gente está considerando que acabou esse espaço de queda, e agora sim o olhar vai ficar mais atento se a gente vai ver esse espaço sendo pelo outro lado, que é esse movimento do petróleo que você está comentando, né, dele subir. O que tem ajudado um pouco ali é o câmbio, né, que aí o câmbio ele tem a volatilidade intraday, óbvio, mas ele está praticamente, eu brinco, o câmbio meio estável ali nesse patamar entre 5,60 e 5,70. E a Petrobras, querendo ou não, ela reajustou a última vez, como você disse, em julho do ano passado. Então, ela tem mudado essa política mesmo, ela está esperando mais, né? Então, essa espera também leva a gente a entender que ela vai tirar essa volatilidade intraday ali, né? Intradias ali, que é normal de acontecer com especulações e movimentos ali de mercado, tá? Então, acho que por enquanto não, mas o que é bom é que esse era um risco baixista que a gente estava falando, né? Para todo mundo, olha, a inflação desse ano
ela tem esse risco baixista, então incorporou. Isso é interessante porque agora, bom, 5,20, será que a inflação desse ano está bem precificada em 5,20? Vamos, por enquanto a gente acha que sim, né? E o principal risco baixista desse ano acabou. Digamos ali que acho que a inflação agora segue com um balanço de riscos neutros ali para esse ano, em torno de 5,20, que é um patamar também bem melhor do que a gente iniciou o ano, com perspectiva de encerrar a inflação desse ano mais próximo de 6, né? Então, realmente isso tem ajudado. Não, é interessantíssimo isso que você traz para a gente, Andréia, do balanço de riscos aí mais equilibrado, então, do ponto de vista do IPCA de 2025. E aí, ato contínuo, não tem como não perguntar disso. Eu sei que você é analista de inflação, assim, política monetária. Acho que na Warren tem algum outro colega que acompanha isso. Mas, diante disso tudo, muda alguma coisa no que os diretores do Banco Central devem fazer e pensar na próxima reunião do Copom? Tem um outro colega que cobre política monetária, mas a gente já se conversou aqui, todo mundo interage bastante. A gente acredita que assim, a gasolina não ajuda ali a inflação do ano, vai ser 5,20. Mas o que o Banco Central está mirando são as medidas tendenciais que a política monetária afeta. Que é aquela historinha que a gente vem aqui e fala difícil, que é o núcleo da inflação, a inflação de serviços, né? Que nada mais é tirar esta volatilidade de preços, né? Seja um dia choveu muito e produtos in natura ficaram mais caros, ou choveu pouco e também atingiu a alimentação, ou a própria reajuste da gasolina. Então, a gente vê que isso não ajuda, não atrapalha, é neutro, sabe, para o movimento dele agora. Mas, obviamente, quando ele vai pensar que a inflação corrente ela pode dar uma ajuda ali, isso tende a contribuir um pouquinho. Pode não ser nos itens essenciais que a política monetária afeta, né? Porque a gasolina ela é um preço administrado, então que é um preço controlado, regulado, e o Banco Central está de olho em preços livres, principalmente os preços de serviços, né? Então é o restaurante, é o aluguel, são os preços indexados. Então, dito tudo isso, para falar, olha, não ajuda, não atrapalha. Mas acho que o Banco Central está de olho em outras medidas ali para ajudá-lo a perceber qual vai ser esse próximo movimento. E a gente aqui na Warren entende que o movimento do Banco Central de alta de juros acabou, então encerrou ali na reunião de maio, junho é 14,75, só que permanece alto nesse nível por mais tempo. Então a gente só consegue ver uma queda de juros ali da Selic no primeiro trimestre do ano que vem. Muito bem, Andréia Ângelo, estrategista de inflação da Warren Investimentos. Obrigado pela conversa. Bom finzinho de segunda-feira. Obrigada a você, Fernando. Foi um prazer. Até a próxima. Até logo.